Gente, eu vou agora pedir para você que pare o que está fazendo, porque a partir de agora vamos nos debruçar completamente até o final do nosso programa sobre o caso Lael, o advogado criminalista que foi assassinado no último dia 18 de outubro. Então, vou relembrar para vocês o caso e ao vivo, quem vai contar as novidades é o repórter Lucas Moura, tá? A Daniele Barreto é a viúva, esposa do José Lael, e ela estava acima de qualquer suspeita no começo da investigação. A primeira linha da investigação da polícia é que o José Lael teria sido assassinado por alguma desavença com algum cliente. Porque o Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, era advogado criminalista. E acreditava-se que poderia ter tido algum tipo de desafeto ali com algum cliente que não gostou de alguma sentença, algo nesse sentido. Mas aí, minha gente, dias depois, um mês depois especificamente, essa história tomou um outro rumo. E aí a gente tem imagem da atuação da polícia neste caso. A Polícia Civil foi até a casa da Daniele Barreto, ficou lá por horas, onde fez uma varredura grande e levou ela presa. Nesta operação foi presa também a funcionária dela, a Adriágena Cavalcante. Assim como a Alvaci Feitosa, a quem a gente coloca aqui como amiga da médica. Mas a polícia citou e não descarta em momento nenhum que elas teriam uma relação um pouco mais íntima. Aí o primeiro a entrar nesse caso foi o Luiz Carlos. A Alvaci liga para o Luiz Carlos e fala, olha, possivelmente assim, né, de acordo com as informações da polícia, temos um plano, precisamos de um executor. E aí o Luiz Carlos fala, olha, eu posso ajudar na logística te indicando algumas pessoas. E a primeira delas é o Pablo Juan, que é o amigo, né, do Luiz Carlos, que é amigo da Alvaci. O Pablo Juan, minha gente, convoca duas pessoas, o piloto e o atirador. O piloto foi preso primeiro, que é o Ronaldo Moura. Em seguida, o atirador, o Anderson Bispo, conhecido como Panda. Agora, qual a motivação do crime? Por que matar este advogado criminalista? Muitas coisas foram ventiladas, inclusive pela polícia. A dificuldade da divisão de bens para a separação, eles teriam uma conta em conjunto e ninguém queria naquele momento abrir mão de nada. Seria também um possível envolvimento da Daniele, envolvimento íntimo da Daniele Barreto com a Alvaci e ainda essa relação com o filho do casal. Existia ainda essa questão do dinheiro dele, do que seria da criança ali, e essa briga pela questão financeira. Foi exatamente no dia 13 de novembro, praticamente um mês depois do crime, que a polícia desvendou e divulgou toda essa logística do crime. Precisei relembrar para vocês aqui, para que agora vocês entendam as novidades desse caso. Eu vou chamar aqui ao vivo o repórter Lucas Moura. O Lucas Moura vai trazer agora a novidade. Inquérito concluído, Lucas. Traz para a gente agora todas as informações. O que é que significa a conclusão desse inquérito? Para onde eles vão a partir de agora? Eles devem responder por quais crimes? E mais, inquérito concluído na prática significa o quê? O que é que a defesa deles devem fazer agora? Boa noite. Mariana, uma excelente noite a você e a todos que nos acompanham neste momento no Cidade Alerta Sergipe. Todas essas perguntas eu irei responder agora,
mas você traz, Mariana, uma retrospectiva desse caso, você relembra o caso, e eu lembro também que no último programa do ano nós nos encontramos aí no estúdio do Cidade Alerta e a gente teve a oportunidade de trazer informações a respeito desse caso, do caso José Lael. E a gente criava uma expectativa a respeito da finalização desse inquérito policial. Eu lembro que esse caso, de acordo com a polícia, de homicídio, aconteceu no dia 18 de outubro. Daniele Barreto e os outros integrantes desse grupo que se uniu para praticar o crime de acordo com a polícia foram presos. Daniele Barreto e mais alguns no dia 12 e outros no dia 13. E desde então, no dia 12 de novembro, foi iniciado o primeiro prazo de 30 dias, de um mês. Inquérito policial com o réu preso, ele tem prazo inicial de um mês para que o inquérito fosse finalizado. Chegando no dia 12 de dezembro, a polícia pede uma prorrogação desse prazo por mais um mês. E o inquérito, portanto, foi prorrogado, a fase de investigação no inquérito foi prorrogada do dia 12 de dezembro para o dia 12 de janeiro. Hoje, vocês sabem, dia 9 de janeiro, nós estamos a exatos 3 dias daquela que seria a data final para a finalização do inquérito policial. E aí nós temos a polícia divulgando o relatório final desse inquérito. E a informação, ela é clara e ela é muito simples para todos que estão nos acompanhando agora ao vivo no Cidade Alerta. A polícia decidiu indiciar todos os envolvidos, todos estes 7 que você citou, Mariana, todos eles por homicídio doloso. O público de casa já sabe, ouve isso aqui todos os dias, mas é o homicídio de fato com intenção de matar. Todos eles foram indiciados por homicídio doloso e duplamente qualificado. Além do homicídio doloso, também pela tentativa de homicídio, porque todos lembram que estava no carro, naquele momento, não só o José Lael, mas também o seu filho Guilherme, que foi baleado. Então, todos eles foram indiciados pela polícia por homicídio doloso, duplamente qualificado, e tentativa de homicídio, também duplamente qualificada a tentativa de homicídio. Então, esse é o resumo desse relatório final da polícia, decidindo, portanto, pelo indiciamento de todos os investigados, que ainda não são réus. E aí eu respondo uma outra pergunta que você me faz, Mariana. Qual é a próxima fase, então, de toda essa história? Uma vez feito o inquérito policial, finalizado o inquérito policial e feito o relatório final, esse relatório ele é encaminhado à Justiça e ao Ministério Público. Decide, portanto, agora o Ministério Público, e o Ministério Público deverá se pronunciar nos próximos dias, se irá denunciar ou não os réus. O Ministério Público decide se acusará ou não os réus. Acusando os réus, a acusação deverá ser acolhida pela Justiça e aí sim nós teremos o início de um processo e aí sim eles poderão ser tratados efetivamente como réus. Repito, e até corrigindo, até o momento eles são apenas investigados e nesse caso agora indiciados porque o inquérito policial foi finalizado e os indicia. Havendo a denúncia do Ministério Público e o acolhimento da Justiça, aí sim eles passam a ser réus e passam efetivamente a responder pelo crime. Um outro efeito de toda essa história, que é mais uma questão que você levanta e levanta muito bem, é o seguinte: a prisão temporária, ela cabe apenas nas circunstâncias atuais, que é a circunstância de um inquérito policial que ainda estava em andamento, e a prisão temporária era necessária para que se evitasse interferência nas investigações, é o que defende a polícia e é o que acolheu a Justiça. Enfim, uma prisão temporária com o objetivo de finalização do inquérito. O inquérito sendo finalizado, a prisão temporária ela deixa de ser necessária. No entanto, a polícia, no mesmo momento em que faz a finalização do inquérito policial, faz também a solicitação da conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Então a polícia pede que a prisão temporária atual seja convertida em prisão preventiva. Sobre esse assunto, a Justiça também irá se manifestar nos próximos dias. O fato é que vai deixar de existir a prisão temporária, vai, mas a Justiça pode acatar esse novo pedido da polícia para que a prisão
temporária seja convertida em prisão preventiva. Então há uma expectativa da polícia de que, ainda que não em prisão temporária, mas em preventiva, todos os investigados, agora indiciados, possíveis réus, eles sejam mantidos presos. Com um detalhe: presos não nos lugares e nos locais em que estão agora, não nas delegacias. Eles estão em delegacias nesse momento, mas deverão ser encaminhados ao sistema prisional de Sergipe, dividindo cela com quaisquer outros presos que lá estiverem. Deixa de ser temporária a prisão e passará a ser preventiva caso a justiça acate esse pedido da polícia. Nós temos, inclusive, a fala, uma sonora, um vídeo enviado para nós do porta-voz da Polícia Civil aqui do Estado de Sergipe, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que é o Lucas Rosário. Daqui a pouco nós iremos acompanhar o que disse o Lucas Rosário, explicando inclusive outros aspectos desses fatos que eu trago agora para todos vocês que estão nos acompanhando no Cidade Alerta. Mas antes de ouvir o Lucas Rosário, eu gostaria de pedir um trecho do depoimento do Leonardo. O público de casa deve lembrar muito bem. O Leonardo, ele é filho do José Lael, e o Leonardo foi um dos primeiros parentes ou familiares do José Lael, se não o primeiro, mas um dos primeiros, de fato, que veio a público, um dos primeiros a vir a público, para poder falar sobre a relação que existia, o modelo de relação que existia entre o José Lael e a sua esposa, agora viúva e, segundo a polícia, autora do homicídio do próprio marido, Daniele Barreto. O Leonardo, ele comenta a relação do pai com a madrasta. Vamos acompanhar o que disse o Leonardo, um trecho do que disse o Leonardo, pouco tempo após a prisão da Daniele Barreto. Vamos rememorar esse depoimento, vamos ver. Jamais esperaríamos de alguém que sempre fez juras de amor por ele, mas não é a primeira vez que ela faz isso. Ela já fez isso com o ex-marido, que é uma pessoa de respeito na sociedade. De que forma? Ela era conhecida nas delegacias por sempre estar fazendo boletins de ocorrência contra ele. E por que não fez nenhum contra o meu pai? Porque não tem uma anotação sequer. Não há nenhum tipo de boletim de ocorrência dela. Alegando estar com medo de seu pai? Não há motivação. Todas as pessoas que vivem e viveram no entorno conseguem testemunhar, conseguem provar, bem como está acontecendo no inquérito policial. Evidente que ela foi a real mandante, que ela realmente participou, orquestrou por meses, arquitetou por meses. Se estava feliz em outro relacionamento e não com o meu pai, por que não terminou? Como disse, por que não formalizou? Por que não tomou alguma outra atitude? Alegando estar com medo de seu pai, por ele estar armado, coisa desse tipo? É só perguntar a forma de falar, mas todos que testemunham, todos que estiveram lá dentro, nunca viram isso. Então, com base em que ela está falando isso? Se não em desvirtuar toda uma narrativa, desvirtuar toda a população para que não vejam o que ela realmente é. E como era a relação de seu irmão, o Guilherme, a pessoa que estava ao lado de seu pai, naquele momento terrível, que ele foi baleado, o seu irmão também. Como era a relação de vocês, irmãos, com ela? Sempre aparentou ser uma relação saudável. Sempre aparentou ser. Ela teve alguns problemas pontuais com o Guilherme por questão de convivência no dia a dia familiar mesmo. E isso corrobora e reforça o fato de que ela não se importou com quem estaria dentro do carro, se estava o meu irmão, se estava o cachorro. Ela não se importou. Mandou fazer de forma com que quem estivesse na frente iria sofrer. Assim como sofreu. Meu irmão está baleado, foi baleado, tomou mais de 60 pontos, não dorme basicamente há 32 dias. Toda vez que deita ouve barulho de tiros. A imagem do acidente, o pai desfalecendo no seu braço, tentando salvar a vida do pai, dirigindo com uma mão só. Ela não se importou, ela não pensou em ninguém. Num filho de 10 anos que agora está sob a minha tutela, ela está tentando justificar o injustificável.
Está aí o depoimento do Leonardo, repito, filho do José Lael, não o filho que estava ao lado dele no dia do crime e foi baleado. O que estava ao lado dele era o Guilherme, este que falou agora, que nós ouvimos, é o Leonardo. Mariana, um depoimento muito forte, né? Ô Lucas, eu lembro que viralizou uns vídeos que estariam no celular dela. Relembra pra gente o conteúdo desses vídeos enquanto a gente vai passar pro pessoal que está em casa. E é claro, a gente já tem o posicionamento da polícia que concluiu esse inquérito hoje, né? Com certeza, Mariana. Falar desses vídeos é muito interessante e importante porque você traz, e trouxe muito bem no início, as motivações que são consideradas pela polícia para poder realizar o indiciamento de todos esses investigados, agora indiciados. E a gente lembra que a defesa da Daniele Barreto tentou estabelecer uma narrativa de que a Daniele Barreto agiu porque sofria vários tipos de violência do seu ex-companheiro, José Lael, vítima desse crime. E a polícia não levou nada em consideração do que apresentou seus advogados, tanto é que considerou não só homicídio da Daniele Barreto, dos outros também, mas nesse caso dela especificamente, não só homicídio, como homicídio doloso e homicídio duplamente qualificado. A Daniele Barreto estabeleceu, através de seus advogados, uma narrativa com vídeos que foram divulgados que sofria uma série de violências do seu companheiro e divulgou vídeos em que ela, através dos seus advogados, afirma ter sido agredida por ele. Um vídeo, inclusive, mostra um momento de algum tipo de contato físico entre eles, de acordo com a defesa da Daniele, uma agressão que ela teria sofrido, e outros vídeos também com cenas muito mais fortes, que seriam vídeos de abuso, de um abuso sexual que teria sido praticado pelo José Lael contra a Daniele Barreto. É o que apresenta a defesa da Daniele Barreto, é a versão da Daniele Barreto através dos seus advogados. Isso tudo ela relata, inclusive, em cartas que foram escritas a próprio punho e divulgadas para nós da imprensa. É a versão que traz a Daniele Barreto. Eu sei que daqui a pouco você terá a oportunidade de conversar com os advogados que a representam. Mas a polícia se posicionou sim. Vamos acompanhar nesse momento o que diz o Lucas Rosário, que é o porta-voz da Secretaria de Estado da Segurança Pública, explicando melhor toda essa história. Vamos acompanhar. A Polícia Civil concluiu pelo indiciamento dos 7 presos. Então, os 7 foram indiciados pelos crimes de homicídio doloso duplamente qualificado e também pela tentativa de homicídio duplamente qualificado, haja vista que o filho do advogado que estava no veículo também foi atingido, mas felizmente sobreviveu. Então, a partir de agora, a Polícia Civil se coloca inteiramente à disposição do Poder Judiciário para que, caso seja necessário, novas diligências venham a ser realizadas. Outro ponto importante com a conclusão do inquérito policial é que, com a finalização do trabalho, e o comunicado ao Poder Judiciário, as prisões temporárias, que foram mantidas nos últimos 2 meses, para fins de investigação policial, elas sejam agora convertidas em prisões preventivas, com a conclusão do inquérito, o encaminhamento do relatório para o Poder Judiciário. Então, a tendência é que os presos eles saiam de unidades policiais e sejam encaminhados para o sistema prisional. Mariana, uma última informação, rapidamente já te devolvendo, é o seguinte, só para complementar, homicídio duplamente qualificado é a causa do indiciamento, é o crime pelo qual a polícia indicia todos esses investigados. Homicídio duplamente qualificado. E aí, quais são essas qualificadoras? Só complementando a informação e te devolvendo. Nós temos aí, portanto, a qualificadora de motivo fútil e a qualificadora de emboscada. Então, repito, duplamente qualificado porque, de acordo com a polícia, houve emboscada e o motivo foi fútil. E aí reforça aquilo que você me perguntou no início, a polícia não levou em consideração as justificativas apresentadas pela Daniele Barreto nos vídeos de que sofria violências e por aí vai. A polícia acha que o motivo do crime foi fútil e a gente sabe que se houver condenação, qualificadoras podem tornar a pena mais pesada. Volto com você, Mariana. Vinícius Mecenas agora, nesse momento, ao vivo com a gente, porque a família
do advogado criminalista assassinado, o José Lael, vai falar com a gente sobre essa finalização de inquérito. Boa noite, Vinícius. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Exatamente, Mariana. A gente percebe, né, que foi um processo aí para a construção desse inquérito, um processo muito demorado, né, pouco mais de 2 meses. Isso porque foram avaliadas todas as nuances, né, desse processo do caso Lael. É um processo que envolve aí cerca de 7 pessoas, que, como você mesmo já trouxe aí, todo esse mapeamento de quem é quem e o que cada um fez, né, nessa prática, nessa orquestra criminosa, e também o Lucas Moura, que já fez aí tudo, já relembrou todo esse caso, esse processo, inclusive da própria questão do indiciamento, porque antes eles eram considerados investigados e agora nós já podemos considerá-los, os 7 envolvidos, né, como, portanto, indiciados por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado, tendo em vista que essa tentativa foi em relação ao filho que sobreviveu. É justamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a família, o advogado da família do José Lael, que foi a grande vítima de tudo isso, né, que é através do advogado da família, o Guilherme Maluf. Para, na prática, eu já queria até começar lhe perguntando, né, entender um pouco mais essa questão do processo para a construção do inquérito. É assim mesmo? Funciona dessa forma? Demorou mais do que eu deveria? Boa noite, doutor. Bem-vindo. Bom, boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os telespectadores. É natural, né, em que em uma investigação, obviamente, com tantos detalhes, tantas nuances, que ela se prolongue. A DHPP teve todo o cuidado aí de coletar todos os elementos de prova, todos esses elementos, para justamente mostrar o que nós todos já sabemos, o que nós todos já vimos ao longo aí dessas investigações. Isso foi reiteradamente divulgado na mídia e a gente viu assim a quantidade de prova que existe, e esse indiciamento nada mais é do que a conclusão, né, de todas aquelas provas que foram muito bem coletadas pela DHPP. Agora, a gente percebe que foram 2 indiciamentos, homicídio duplamente qualificado e também a tentativa, né, de homicídio duplamente qualificado. Já era esperada, né, uma decisão como essa por parte da própria polícia, o DHPP, né, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que está investigando esse caso? Assim, né, por todos os detalhes que foram apresentados, nós tínhamos aí claramente um crime de homicídio, né, homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio. Eu sempre bato muito nessa tecla da tentativa de homicídio contra o Guilherme, porque a defesa da Daniela vem reiteradamente falando em supostas agressões. Imputações vazias, sem provas, e a todo momento eu fazia esse questionamento. E o Guilherme, então, qual foi a atrocidade praticada pelo Guilherme para ele merecer, então, ser vítima dessa tentativa de homicídio, né? Que por circunstâncias alheias à vontade dos executores, o Guilherme não faleceu. Então é isso que a gente sempre questionou também, né? Então, é justamente isso que eu queria entrar, né, nesse assunto da questão da qualificadora, né? Foram algumas dessas qualificadoras, né, e o que seria, portanto, ela? Então, nós não tivemos ainda acesso ao relatório do inquérito. Esse relatório foi apresentado hoje, ele foi apresentado em sigilo, certo? Mas, assim, claramente o crime havia indícios de qualificação do crime, um homicídio qualificado, né? A motivação desse crime claramente uma motivação torpe. Então, assim, nós não tivemos acesso, como eu disse, ao relatório do inquérito, essa conclusão do inquérito, mas a qualificação do crime ela já estava patente, né, que se tratava de um homicídio qualificado, um crime extremamente grave, né, contra o próprio marido, né, uma situação extremamente, vamos dizer assim, dentro da sociedade, uma coisa extremamente chocante, né? Agora, a gente percebe que foram várias nuances avaliadas e tudo mais. E em relação à família, né? Qual foi a avaliação deles? Eles também já esperavam por um resultado como esse? Na verdade, é o seguinte, o que foi divulgado no curso aí dessas investigações, nós que já atuamos na área, nós sabemos assim que pelas provas que tinham sido produzidas, a conclusão natural era essa. E a família, então, diante lógico, das nossas colocações, ela também começou a criar essa convicção, diante das provas que estavam apresentadas, são muito robustas. Por exemplo, não existe nenhuma dúvida da participação da Daniela como mandante desse homicídio. E a prisão preventiva agora, que foi requerida e que provavelmente vai ser decretada pelo Poder Judiciário, é extremamente necessária, porque o crime foi extremamente grave. Há necessidade da reclusão. Daniela e os demais investigados, indiciados agora, como você bem disse, os demais indiciados, eles devem permanecer encarcerados. E esse é o pedido da autoridade policial, que também está tramitando em sigilo. É bom que fique claro, isso também está tramitando em sigilo, mas acreditamos, por tudo que foi apresentado,
que haverá essa conversão da prisão preventiva. Só para a gente finalizar em relação a esses argumentos utilizados pela defesa deles, né, Daniele principalmente, sobre essa questão da agressão, seria isso? Houve de fato? Esse vídeo contribui de alguma forma no processo? Não, de forma nenhuma. São imputações extremamente vazias. Na verdade, são cartas escritas por Daniele, vídeos que não comprovam efetivamente nada, né? O vídeo, né? A gente não tem nem como atestar aí, vamos dizer, que a gente fala no direito penal, na cadeia de custódia da prova, a gente não pode nem atestar a cadeia de custódia dessa prova. Então, na verdade, é mais uma tentativa de convencer a opinião pública, porque não existe nenhuma prova, ela não tem nenhuma prova favorável a ela. Então, desesperadamente, tenta trazer a opinião pública para o lado dela para ver se convence, mas não existe nenhuma margem para outra interpretação. Houve um homicídio, ela é a mandante, houve uma tentativa de homicídio, ela é a mandante, e tentativa de homicídio e homicídio qualificados. Advogado Guilherme Maluf, da família do José Lael. Mariana. Eu te agradeço pelas informações, pela disponibilidade aí do advogado criminalista. Fala muito importante, significativa. Anotei aqui, inclusive, alguns pontos que ele falou. Entre essas coisas, ele disse que a divulgação das imagens, né, da Daniele Barreto sendo agredida, ela relata ali naquelas imagens está sendo agredida. Em um outro momento a imagem é sexual, ela está desacordada, uma imagem muito forte também. Ele diz que essa é uma tentativa de convencer a opinião pública, né, para ver se convence de que ela não teria envolvimento ou de que ela seria a inocente. E dizendo também que contra os fatos aí não há argumentos, porque, de fato, existiu um assassinato. Minha gente, a partir de agora, vamos falar via Skype com o advogado José Carlos Filho, que é responsável pela defesa da médica Daniele Barreto. Boa noite, José. Acredito que você tenha escutado aqui a entrevista agora há pouco do Guilherme Maluf, o advogado da família de Lael. Ele falou algumas coisas, entre elas, para que eu não cometa nenhum erro, eu vou dizer exatamente como ele disse a seguinte frase: tentativa de convencer a opinião pública com a divulgação das imagens em que ela estaria ali sendo agredida. A gente tem essas imagens, colocamos no início do programa. Ao longo da sua entrevista aí, a gente vai passando também para quem está em casa. O que você tem a dizer em relação a isso e mais, né? A gente já está vendo agora os vídeos, tá? Esse vídeo ela está relatando que acaba de ser agredida por ele. É um vídeo forte, né? E tem um outro vídeo também que é impossível de mostrar, porque já é uma questão sexual, algo ainda mais agressivo. Essas imagens que foram divulgadas, ele fala, né, que é uma tentativa de convencer a opinião pública. O que você acha em relação a isso? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a você, público telespectador, que acompanha a gente ao vivo aqui pelo Cidade Alerta Sergipe. Pois bem, Mariana, inicialmente eu gostaria de dizer que a banca defensiva como um todo tomou como surpresa essa conclusão do inquérito policial. Mas como assim essa conclusão? A conclusão conforme foi noticiada para a banca defensiva. Estranhamente, a autoridade policial gera o inquérito policial em sigilo absoluto, não é nem segredo de justiça, é um procedimento em sigilo absoluto. E tomei conhecimento quando a produção da TV Atalaia entra em contato trazendo essa informação para essa banca defensiva. Nós não tivemos acesso a várias matérias de prova que aparentemente foram produzidas. Nada de novo foi anexado no processo. O que a defesa tem a dizer inicialmente é que essa investigação soa mais como um livro de muitas páginas arrancadas. O público merece saber o que está faltando. Então, a primeira crítica da defesa é o porquê o sigilo absoluto desse inquérito policial. Entendi, José. A gente está ao vivo aqui, muitas perguntas têm sido, inclusive, enviadas para a gente. Algumas você já até respondeu em um outro momento, né? Eu, quando tive a entrevista com o seu grupo, né? Vocês fazem parte, tem um grupo de defesa da Daniele Barreto, em relação a algumas questões que foram ditas, né? De que ela lavou o sofá, de que ela foi para
para salão de beleza e de que ela teria envolvimento até com uma das envolvidas, envolvimento íntimo. Alguma dessas informações vocês confirmam ou não? Mariana, conforme muito bem já posicionado pelo Lucas Moura, que antecedeu aqui a apresentação do programa, nós sabemos que muitas narrativas foram apresentadas. Nós temos a questão do sofá, nós temos a questão do salão, temos a questão de um possível e provável não confirmado relacionamento homoafetivo por parte da Daniele. Nós temos ainda uma história de uma conta milionária em nome da criança que era mantida com provimentos únicos e exclusivamente da Daniela Barreto. Ou seja, muitas linhas de investigações foram colocadas à mesa, ao palio da autoridade policial, mas aparentemente a autoridade policial considera apenas uma delas. Para você ter uma ideia, Mariana, em público que nos está assistindo, a defesa não sabe nem qual foi a motivação escolhida pela polícia, já que essas informações importantíssimas para o exercício da defesa da Daniele, para que a população tome conhecimento do que realmente está acontecendo, não foram divulgadas, suprimem documentos. Mas uma coisa, Mariana, nós terminamos nossas investigações defensivas, que colhemos depoimento de pessoas que conviviam com o casal, analisamos aparelhos telefônicos e celulares, tudo isso através do provimento 188 do Conselho Federal da OAB Sergipe. Os advogados também investigaram e descobrimos muita coisa. E trago até uma metáfora. Nós estamos construindo um farol em meio a essa tempestade de incertezas que foi construída pela acusação. Mas uma coisa é clara, quando ele se acender, ninguém mais terá dúvidas sobre a verdade. E o que a defesa vem desde o início, respondendo ao questionamento da mídia, respondendo aos chamados da autoridade policial, provocando a autoridade policial, é investigar, é saber que, mais importante do que observarmos a chuva, é saber como essa nuvem se formou. Fato é que o assistente de acusação que me antecede informa que o fato de uma mulher ser violentada, de uma mulher receber agressões físicas essas que já estão documentadas em depoimentos, que nós vamos trazer no processo, deve ser banalizado. Isso é uma afronta ao direito de todas as mulheres que estão nos assistindo também. Olha, o nosso tempo já está curto, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, a disponibilidade de todos, na verdade, né? Todos os advogados que estiveram presentes aqui ao longo do nosso programa. O meu diretor me permite fazer uma última pergunta. Você fala de uma outra investigação, algo que vocês estariam fazendo e que descobriram algo. Que algo é esse? O que é que você pode adiantar para a gente? Nós descobrimos, através de nossas investigações, uma série de relatos de pessoas que já presenciaram o Lael com arma em casa, o Lael sendo violento, o Lael efetuando disparos de armas de fogo, outros vídeos de violência doméstica, familiar e sexual. E, Mariana, peço até a licença dessa TV Atalaia, que sempre abre aqui o espaço a todo mundo que compõe o sistema de justiça, para fazer uma crítica ao pedido de prisão preventiva, pois a prisão temporária ela foi decretada e justificada com o quê? Com o motivo de que precisava se investigar e precisava evitar que a Daniela interferisse nessas investigações. Agora eu lhes pergunto, por que transformar essa prisão temporária em preventiva? A Daniele, ela nunca atrapalhou as investigações, ela colaborou com as investigações, ela é uma cidadã de bem, ela não tem mácula criminal. Então, manter essa médica presa injustamente é apenas um resumo do que a autoridade policial tenta fazer com esse processo, que é um espetáculo da mídia. Mas a justiça prevalecerá e nós estamos convictos e confiantes que isso vai acontecer, Mariana. O público merece saber a verdade e o porquê dessas acusações e o porquê o Lael Rodrigues morreu.
Muito obrigada. Minha gente, só para explicar para vocês que estão em casa assistindo, essa entrevista foi feita aqui pelo estúdio, através do Skype, porque a defesa não está aqui no estado. Os outros advogados, como estão aqui, a gente conseguiu deslocar os nossos repórteres. Agora vamos ao vivo com a repórter Aline Aragão. Boa noite, Aline. Olá, Mariana, boa noite. Boa noite a você que assiste ao Cidade Alerta Sergipe. Aqui comigo a advogada Mona Lisa de Jean, que é advogada do Ronaldo. Mas antes eu queria fazer só um comentário. Agora há pouco eu acompanhava a entrevista e ouvi a fala do advogado, da médica, quando ele disse que é um espetáculo da mídia. Não é espetáculo da mídia, não. Nosso papel enquanto imprensa é noticiar os fatos, ouvir todos os lados, levar para que você, telespectador, tire as suas conclusões. Eu queria, doutora, que a senhora falasse nesse momento qual é o papel do Ronaldo neste caso. Boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite toda a sociedade sergipana. Então, o Ronaldo, né, ele é o motoboy, né, que ele foi, na verdade, foi procurado, né, para que fizesse uma corrida, até então não sabia o que é que ia acontecer, né? Então, agora, né, que já gerou o inquérito policial, nós vamos comprovar, fazer todos os pedidos de revogação. Na defesa, não só tem a doutora Mona Lisa, tem a doutora Luciana, também tem o doutor Roberto, que também está fazendo parte da bancada de defesa, bem como a doutora Vilma, e nós vamos fazer os pedidos devidos, porque houve uma irregularidade na questão da prisão dele, né? E está tudo já comprovado dentro do pedido de prisão preventiva, nós protocolamos, e dentro do inquérito também nós vamos fazer de que se comprove aí essa irregularidade que foi feita no momento da prisão, porque até então, no dia da prisão, que foi conduzido para a delegacia, ele não tinha mandado de prisão. O mandado de prisão dele veio surgir à noite, né? Depois da entrevista aqui, inclusive aqui no Cidade Alerta. Então, a defesa está trabalhando nesse sentido para que o inquérito ele acompanhe todos os pedidos da defesa nesse sentido e essa irregularidade. Então, nós não concordamos com a forma que vem ocorrendo esse inquérito e nós vamos dentro do processo, que é a forma devida, para que seja da devida forma legal de conduzir o processo. Hoje o Ronaldo está detido no COP, a senhora deve pedir também para que ele não vá para o presídio. Como é que fica essa situação? Porque agora, com a conclusão do inquérito e a conversão da prisão, a previsão é que todos sejam encaminhados a um presídio. Isso. Aí nós vamos nos reunir, toda a bancada de defesa, para que analise essa situação dele, exclusivamente dele, né? Porque dentro do inquérito tem outros detalhes ainda que nós vamos tomar conhecimento e que ele vá, se for para o presídio, que seja também de uma forma muito reservada. Doutora Mona Lisa, muito obrigada pelas informações e participação com a gente no Cidade Alerta, um caso de grande repercussão, que a gente sim vai dar toda a atenção necessária e que é preciso a esse caso, hein, Mariana?